Olá, ser de luz e paz. É um prazer encontrá-lo aqui no canal Gilberto Girardon, Felicidade Autêntica. E para você que não me conhece, ou está me conhecendo agora, meu nome é Gilberto Jesus Kolinski Girardon. Sou engenheiro civil de formação, pós-graduado em planejamento urbano e mestre em geomática. E há 30 anos trabalho como professor universitário. Também tenho a formação em Professional Self Coach, Psicologia Positiva, Coach Ericksoniano e Master Coach pelo IBC. Hoje nós vamos ter a oportunidade de falar de como as nossas experiências mantêm-se em nosso corpo na forma de uma memória física. Nosso cérebro armazena muitas de nossas memórias que podem ser acessadas a qualquer momento, mas ao longo do tempo elas apagam-se ou mesmo são ressignificadas, pois passamos a ter um entendimento diferenciado dos fatos que nos aconteceram em função do nosso próprio crescimento como seres humanos. No entanto, mesmo que essas memórias esmaeçam em nosso cérebro, elas vivem no nosso corpo na forma de sensações físicas ou mesmo de padrões comportamentais. O corpo não esquece os acontecimentos marcantes em nossas vidas, especialmente os traumas e as situações de estresse que fazem o nosso corpo lutar, fugir, gelar em relação aos fatos. Isso é muito interessante, não? Talvez você já tenha sentido essas sensações. O ideal seria que tivéssemos a capacidade de liberar os traumas ou acalmar a resposta ao estresse logo após os acontecimentos, naturalmente como fazem os demais animais. Se você tiver oportunidade, veja o comportamento de um gato logo ao embate. Ele se espicha inteiro, se espreguiça. Esta é uma maneira dele se libertar daqueles sentimentos ocorridos. O cachorro, ele começa a se chacoalhar todo. São maneiras que os animais encontram de libertar-se do estresse após algum problema encontrado. Como não vivemos num mundo ideal, andamos com as marcas físicas e as experiências passadas, tanto faz boas como os ruins, em nossos corpos, sem saber como nos libertar delas. E em outras oportunidades, nem sequer percebemos que elas existem e estão fazendo parte do nosso corpo. Você já sentiu o corpo tenso ao pedir ajuda a alguém? O rosto vermelho ou quente ao ser convidado a falar em público? Vontade de fugir ao ser questionado sobre algum assunto? Isto é normal. E essas sensações são recordações do nosso corpo a uma experiência do passado em que você pediu ajuda e não recebeu. Ou mesmo, ao falar em público, você se sentiu constrangido por não saber lidar com a situação. Ou então, não saber a resposta de uma pergunta na frente de sua turma. Se sentiu envergonhado e humilhado. É normal acontecer isso, principalmente quando somos mais jovens e não temos uma experiência maior em falar em público. E eu não sei se você sabia que depois da morte, falar em público é um dos maiores medos do ser humano. E Augusto Cury retrata muito bem essas situações quando fala das janelas Killer. O que significa isso? Ele diz que em nosso cérebro existem determinados compartimentos e esses compartimentos são abertos quando nos acontece alguma coisa. E quando essa coisa não é boa, não é uma coisa legal, isso nos bloqueia por completo. Se você tem interesse em saber mais sobre o assunto das janelas Killer e o que acontece com o nosso corpo nessas situações, você pode ler o livro O Código da Inteligência
de Augusto Cury. Ele é muito interessante e nos permite um bom conhecimento sobre todas essas situações. Muitas vezes, em função dos nossos traumas, das dores, da ansiedade, do estresse, usamos alimentos, compra, sexo, álcool ou outras drogas que podem nos levar a comportamentos viciantes para nos acalmar e aplacar este incômodo emocional, essa dor que estamos sentindo. Mas é bom você saber que o uso desses subterfúgios, ele não resolve o problema. Logo após, no outro dia, talvez a ressaca moral que sentimos nos judia demais. Não se sinta culpado por buscar nos alimentos ou em outros meios a calma dessas memórias dolorosas armazenadas em sua mente. Mas saiba que esses comportamentos, eles não vão resolver o seu problema. Eles vão oferecer uma solução efêmera. E o problema logo estará lhe incomodando, lhe doendo e lhe trazendo problemas. E o desconforto permanece até uma liberação completa desta memória do seu corpo. Este é o fato importante. É bom que a gente consiga libertar o nosso corpo por completo desta memória que está lá encalacrada, como eu diria. Para se libertar das emoções negativas e seus estímulos que fazem acumular estes sentimentos e tensões, é importante observar que ninguém pode viver a sua vida por você. Apenas você consegue resolver os seus problemas através de ações e decisões que você resolve tomar em determinado momento. E conscientize-se das suas escolhas e das consequências que elas trazem. Busque sempre o equilíbrio emocional através dos pensamentos positivos que podem regular o seu sistema nervoso e trazer um pouco de conforto e segurança. Eu gosto de lembrar nessas situações que os pensamentos positivos, eles não impedem que as coisas ruins aconteçam com você, mas eles mudam a maneira da sua mente trabalhar e você troca os maus pensamentos pelos bons. E com isso, consegue ter uma visão muito mais ampla dos fatos. E você irá se concentrar não no problema, mas na sua solução. E é bom a gente lembrar sempre que a centelha de sentir-se bem é que vai nos dar força para mudar. Eu vou apresentar aqui 6 ferramentas que poderão modificar sua vida, melhorando sua energia e proporcionando uma liberação emocional dessas memórias que tanto o incomodam em determinados momentos. O primeiro é o não julgamento. Quando você se sente emocionalmente desconfortável, é natural que recorra a comportamentos e a substâncias que podem levar a uma dependência física ou química para superar a dor, já que os nossos corpos eles são programados para sentir prazer. A necessidade de abrandar a angústia por meio de alimentos ou outros procedimentos não torna uma pessoa ruim, uma pessoa malévola, apenas demonstram que você é humano, que sente felicidade, mas que também sente dores. A segunda ferramenta é a permissão. Muitas vezes procuramos anestesiar o que estamos sentindo, pois acreditamos que a emoção sentida não é permitida, pois revela fraqueza e vulnerabilidade. E eu te pergunto, é plausível a crença de que para ser forte não devemos chorar ou que não precisamos de ajuda? Eu acredito que não. Sofri muito na minha vida, pois até um determinado tempo eu acreditava que conseguia resolver sozinho os meus problemas. A partir do momento que eu me dei conta de que eu posso pedir ajuda e que as pessoas estão ali aguardando para ajudarem e serem ajudadas e que isso nos faz bem, eu consegui trabalhar muito melhor todos
esses fatos e muitas dores que eu trazia. Acredite, você pode pedir ajuda e você não é fraco por isso. A escritora Brené Brown escreveu um livro sobre isso muito interessante. A coragem de ser imperfeito, ou seja, nos darmos conta de que ser vulnerável não é fraqueza. Se você está interessado a conhecer mais sobre o assunto, aproveite e leia este livro. Ele é muito legal. Ao permitir que as emoções e os sentimentos aflorem, você deixa de ser controlado e passa a controlar este processo todo. Entende que os sentimentos não são para sempre. Eles vêm e eles vão, se você consentir. Logo, permita-se sentir e mude a sua vida. A terceira ferramenta é a liberação. A partir do momento que você se permitiu sentir, é hora de liberar essa emoção do seu corpo. E você me pergunta como? Tem algumas maneiras. Agitando-se suavemente, cantando, dançando, chorando, socando uma parede, socando o travesseiro, gritando. Pode ser lá dentro do seu quarto, quando você está sozinho. E faça isso até sentir-se física e emocionalmente satisfeito. Você também pode escrever um diário, se quiser. Deixe nas suas páginas toda a sua raiva, a frustração, a tristeza, o medo, tudo aquilo que você estiver sentindo. E depois, sinta-se livre para destruir as páginas ou não. Pode queimá-las, pode rasgá-las, num gesto simbólico de libertação. Depende de você. Eu escrevi um diário, onde eu coloquei ali toda a minha vida. E eu não tive coragem de jogá-lo fora. Ele ainda me acompanha. É a minha história. E ainda, em alguns momentos, eu gosto de pegá-lo para relembrar de algumas coisas que vão ficando esquecidas. Não há apenas uma maneira de você libertar-se de suas emoções, dores ou sentimentos. Escolha o método que lhe parecer melhor. Tenha certeza, o seu jeito de fazer as coisas é o jeito certo. A quarta ferramenta é o perdão. O perdão é um processo mental e espiritual cujo objetivo é cessar os ressentimentos e a raiva decorrentes de alguns acontecimentos, para que a convivência entre as pessoas se torne mais fácil e mais tranquila. O perdão, ele ocorre em 3 esferas: perdoar a si mesmo, perdoar o outro e pedir perdão ao outro pelos atos ofensivos que você pode ter praticado. Talvez o mais difícil seja você perdoar a si mesmo, porque em muitos momentos da nossa vida nós começamos a nos questionar e a sofrer por que tivemos determinados comportamentos ou por que agimos de determinada maneira em relação a uma situação. E neste caso, para você encontrar a cura, você deve perdoar a si mesmo, entendendo que não importa a situação que o levou a entupir-se de comida, de álcool, de drogas ou de sexo. Você fez o melhor que podia com os conhecimentos e as informações que tinha a nível mental e físico e também emocional naquele momento. Você não tinha condições de fazer as coisas de maneira diferente. E está tudo bem. Quando olhamos para trás, fica muito fácil falar deveria, poderia ou faria. Mas quando estamos em desconforto,
Nem sempre temos a capacidade de pensar de acordo com a lógica e agirmos racionalmente. Estamos concentrados no problema e não estamos vendo as soluções. Perdoe-se, porque você fez o que melhor podia no momento. Siga em frente, sabendo que você tem o conhecimento para fazer diferente da próxima vez. E faça. Esta é a sabedoria. Fazer diferente. Aprender com as coisas que você já enfrentou. Quinta ferramenta é a gratidão. Gratidão é a chave para a alegria. Ajuda a dominarmos o nosso estado emocional e não nos deixarmos levar pelos pensamentos negativos que sempre acabam afetando a nossa capacidade de tomar decisões certas. E a gratidão traz um conforto muito grande para a nossa mente. Ser gratos nos permite ver o mundo de uma maneira diferente, de ver a generosidade nas pessoas, de ver os fatos positivamente, de ver que ao nosso redor nem só coisas ruins estão acontecendo, mas também coisas maravilhosas, e que temos sempre ao nosso lado os nossos anjos da guarda, aquelas pessoas que cuidam de nós e que muitas vezes não nos damos conta disso. Isso vai mudar o nosso pensamento. E quando mudamos o nosso pensamento, nós criamos a nossa realidade. Pensamentos positivos criam uma realidade legal. Ser grato protege o coração da tristeza e da amargura, da frustração, da ansiedade e da angústia. Ser grato nos permite ser feliz com aquilo que temos, mesmo que tenhamos sonhos com outras coisas, e está tudo bem. Portanto, seja grato, agradeça e celebre a vida. Se você está interessado em conhecer mais sobre os efeitos da gratidão sobre a nossa vida, você pode ler o livro O Poder da Gratidão, de Janice Kaplan. É muito interessante. E a última ferramenta que usamos é o tempo. Normalmente o ser humano espera por soluções rápidas, mas não há mágica para eliminar a dor e o desconforto das feridas no nosso corpo, na nossa alma e no nosso coração. A cura é um processo que exige tempo. E a melhor maneira de vê-la é como uma jornada que envolve muito autoconhecimento. Sabermos aquilo que gostamos, aquilo que nós não gostamos, aquilo que não nos faz bem e aquilo que queremos. Ela é uma viagem que dura toda a vida. E aqui eu me lembro de uma frase de José Roberto Marques, que ele diz: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Para lembrar quem somos, precisamos primeiro ter consciência de tudo aquilo que não somos. E que nós não somos definidos pelas nossas feridas e nem pelas nossas dores. Sabendo e aceitando tudo isso, fica muito mais fácil de seguirmos essa nossa excursão terrena. Eu entendo que se você utilizar constantemente essas ferramentas, esta viagem será menos complicada, apesar de não ser perfeita. Em alguns momentos da caminhada, os padrões comportamentais antigos serão retomados, é normal. E para combatê-los, utilize-se dessas ferramentas de ordem emocional que aprendemos hoje, pois com elas você está equipado para tomar a melhor decisão para seguir o seu rumo. E lembre-se, às vezes Deus apresenta alguns obstáculos em nossas vidas. E esses obstáculos é para mudarmos algumas atitudes e assim enxergarmos o verdadeiro propósito da nossa vida. Se você nos seguiu até aqui e gostou do nosso vídeo e acha que ele foi importante para você e pode ajudar alguma pessoa da sua relação, compartilhe. Clique lá no positivo. Isso vai nos ajudar a crescer e a levar nossa mensagem para muito mais pessoas. Você também
pode trazer o seu comentário. Certamente ele vai nos ajudar a melhorar os conteúdos que trazemos para você. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, Gilberto Kolinski Girardon, e no Instagram, @Gilberto Girardon.